Fala, nação, Flamengo atropela o Corinthians e não reconhece o rival. 4-0 no Maraca lotado. 2 de Pedro, Arrasca e Cebolinha. Tem um corte aqui do Sport News, vamos conferir todos os detalhes e a glória. E já chega metendo o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Crédito de imagens, Sport TV, Grupo Globo, link abaixo. O jogo que já foi definido, e foi definido não depois dos 90 minutos, né? Acho que no intervalo a gente já podia dizer, até antes do intervalo, né? Como o Flamengo jogou hoje no Maracanã, 4-0 sobre o Corinthians. A gente já teve a participação curta aqui no Sport TV News do trio que comandou a transmissão, Luiz Carlos Júnior, o Grafite e o Lédio, e chama muita atenção um dos comentários do Lédio, e até repercutir com ele, que o Corinthians pode voltar para São Paulo satisfeito com o resultado. É mais ou menos por aí, Raia? De um 4-0 ficou barato. Eu acho que a palavra satisfeito não, aliviado. Acho que aliviado é a palavra, né? Porque pelas chances que o Flamengo empilhou no Maracanã, e até algo que muito se criticava do Flamengo nos últimos jogos, né? Até quando não venceu o Vasco, o próprio LDU contra o Central Córdoba, era o aproveitamento das chances. Parece que quando a porteira abre, a gente tinha visto já contra o Juventude, a coisa vai funcionando. E alguns gols ainda perdidos hoje dá para colocar nessa conta. Poderia ter sido, sim, um placar mais elástico no Maracanã. Se não me engano, a última jogada do primeiro tempo é uma jogada maravilhosa que o Pedro acaba até uma ali era para concorrer a golaço do campeonato, né? Se essa bola entra. Eu diria até que se essa bola entra, poderia até entrar ali numa concorrência para um prêmio maior, um prêmio da FIFA, porque a jogada inteira foi muito bonita. O Flamengo foi muito soberano durante toda a partida, o Flamengo dominou o jogo desde o início, o Maracanã com uma atmosfera muito legal de se assistir, Maracanã cheio. Outra crítica desse início recente do Campeonato Brasileiro do Flamengo, que o Maracanã ele não estava disponível em sua totalidade para os torcedores, preços de ingressos que a torcida reclamava do preço estar um pouco acima, mas hoje uma atmosfera muito legal no Maracanã e o Flamengo dominante praticamente por toda a partida. Se em 10 minutos o Flamengo sofreu algum tipo de pressão, foi uma pressão muito pequena. O Carrilho, que fez uma jogada que quase resultou num gol de empate por uma boa defesa do Rossi. E depois o Flamengo foi ainda mais dominante durante todo o jogo. Definiu o jogo quando quis e venceu por 4-0. É isso, né? A gente está vendo os lances ainda do primeiro tempo de um time que comandou o jogo. E a gente está vendo, inclusive, uma das falhas mais gritantes do Corinthians, que foi do Hugo Souza. Essa saída errada. E aí, quando um time já está acuado, esse tipo de erro acontece, é letal, né? E já teve um erro parecido com esse em saída de bola, não do Hugo, mas numa tentativa do Arrascaeta do meio campo, que era uma bola também, que era de posse do Corinthians, um passe para trás, onde o Arrascaeta estava ligado e por muito pouco também não faz um gol antológico. Assim, foi uma atuação de manual do Flamengo. E concordo, aí é o quase golaço. Esse daí é um gol que seria espetacular, uma defesaça do Hugo Souza. E o Gerson reclama de não receber essa bola, mas com o jogo 3-0 o Pedro sabendo que está fazendo uma jogadaça, o centroavante vai tentar guardar. Cara, eu vou falar isso. Assim, o Pedro, quando ele dá o drible no Mateuzinho, o Pedro tá olhando pra bola. E ele puxa a bola pro lado de dentro. Então ele nem vê o Gerson passando pelo lado direito. E depois que tu faz uma jogada dessa, amigo, vamos combinar? Camisa 9. A gente na pelada já quer se consagrar, imagina difícil tu tocar essa bola pro lado. Só que assim, é uma jogadaça, porque ali a gente só vê a reta final da jogada, mas a jogada tem início lá atrás na construção, que é uma pressão do Corinthians, e os jogadores do Flamengo saem dessa pressão lá atrás de pé em pé. Um toque só praticamente, conseguem sair, assim, uma baita de uma jogada. Seria assim um dos grandes gols do futebol mundial nessa temporada, se esse gol do Pedro sai. Mas assim, uma atuação de manual do Flamengo desde o início, em todos os sentidos, em termos de intensidade, em termos de qualidade técnica, praticamente todos os jogadores tendo grandes atuações. Importante falar do Cebolinha, iniciando como titular novamente, foi uma das mudanças do Felipe Luiz para o jogo de hoje. O Pedro como titular, mas o Cebolinha também, via jogando ali normalmente o Bruno Henrique ou o Michael. Então o Cebolinha, assim, que é o cara que seria titular em quase todos os times do Brasil, se não em todos. No Flamengo teve que esperar esse momento dele, depois de voltar de contusão, e hoje acho que aproveitou muito bem essa oportunidade. E destacar mais uma vez, né, duas figuras assim que são incríveis, assim, como são craques de bola. Primeiro, a Arrascaeta, que até fisicamente a gente já percebe ele num outro patamar, assim, com relação ao que foi, principalmente a temporada passada, o ano passado, acho que é os 2 últimos anos, né? O Arrascaeta vem se arrastando fisicamente. Exatamente. Né, de jogos, né?
E a gente vem vendo nessa temporada um Arrascaeta que fisicamente tem respondido melhor, o Felipe sabendo trabalhar muito bem, dosar essa minutagem dele de acordo com os jogos, em jogos onde o Flamengo consegue fazer uma vantagem ali segura, ele não força o Arrascaeta, ele normalmente tira o Arrascaeta do jogo. E o Pedro, né, cara? Ver o Pedro, assim, é óbvio que em primeiro lugar, quem fica mais feliz é a torcida do Flamengo em ver o Pedro jogando bem. Mas acho que a gente, falando de seleção brasileira, ver o Pedro conseguindo ter uma grande recuperação, já voltando fazendo gol, fazendo jogadaça, quase marcando um golaço, driblando, os movimentos assim muito naturais de um cara que ficou 7 meses praticamente parado. Sim. É de chamar a atenção, realmente chama muita atenção. Chega até a ser cruel, porque o Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians, estava no Maracanã hoje para observar o jogo, ele deve ficar pensando, não pude contar com esse jogador nesse período que eu passei pela seleção, 2 meses antes, pela seleção brasileira. E o próprio Dorival, nas entrevistas coletivas de convocação na seleção brasileira, sempre fazia questão de pontuar que ele contava com o Pedro. E aí, quando o Pedro volta a ser titular, né, o primeiro jogo dele como titular nesse retorno, ele mostra contra o time dele. Contra o time que ele vai ter que ajeitar. Vai comandar o Corinthians a partir da próxima quarta-feira na Copa do Brasil. É um jogador de um tamanho diferente. Acho que também é o Arrascaeta, que nesse momento, além de ser postulante a craque do brasileiro, algo que ele é quase sempre, é artilheiro, com 5 gols. O Pedro tem 4. Acho que esses dois diferentes, acho que muitos diferentes que o Flamengo tem, mas esses dois, né, Raed? O Arrascaeta, claro, numa forma física que permite com que ele desempenhe o talento, coloque em prática o talento que ele tem, e o Pedro, esse jogador que, como o Moreno disse, é uma notícia boa para a seleção brasileira, não mais para o Dorival Júnior, né? Dá para destacar muitos outros jogadores. Hoje é um 4-0 em cima do Corinthians, da forma como foi, é muito difícil você pegar um jogador que rendeu um pouquinho abaixo. Todos os jogadores do Flamengo foram muito bem na partida. Mas eu queria citar 2 coisas. Primeiro, o gol do Arrascaeta é um gol que ele consegue a proteção, consegue sustentar uma pressão, protegendo a bola e bate de chapa no cantinho. Um gol parecido, não muito parecido, mas parecido com o gol que ele fez contra o Vitória, que foi um golaço. Ele rouba a bola, sustenta a pressão, dribla e dá uma chapa no cantinho. Hoje ele só recebe a bola do pivô do Pedro, sustenta a pressão, né? Era uma bola que ele, possivelmente jogador do Corinthians, se não me engano o Ranieri, achava que ia conseguir roubar a bola dele. O Arrascaeta no corpo sustentou ali o Ranieri e aí, de frente com o zagueiro, conseguiu achar um espaço para botar a bola no cantinho do Hugo Souza também, que é um baita goleiro, um goleiraço. E a outra questão do Pedro, vou pegar até aqui a informação. 4 gols e 1 assistência em 134 minutos no Campeonato Brasileiro. Isso dá uma média de 1 participação em gol em menos de 27 minutos do Pedro no Brasileirão. É muita coisa, Pedro, que claro, volta a ser candidatíssimo à artilharia, né? Nesse momento tem um gol a menos em relação ao Arrascaeta, mas volta mostrando o papel e como fez falta, e é bom destacar como o Flamengo conseguiu manter um nível. Claro que as chances perdidas, elas são tema nos jogos que o Flamengo não vence, mas o Flamengo conseguiu ser campeão da Copa do Brasil sem o Pedro, conseguiu vencer o Carioca e a Supercopa desse ano também sem esse baita jogador que tem, camisa 9, que com certeza vai brigar muito por essa vaga na seleção brasileira com o próximo técnico que vai ser o sucessor. Realmente me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele tá incrível e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que automatizar mais para ele e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Sempre que eu vejo o Felipe Luiz falando muito bem, parece que é um treinador veterano, né? Mas ainda está no começo, né, da carreira de técnico e já monta um time do Flamengo que
que não garante título, né, ao longo da temporada, mas é um time que vai chegar para brigar, e algo que faltou no Flamengo nas últimas temporadas, essa boa arrancada no começo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo sempre se dividia, né, e a gente sempre fala em priorizar competições, dividir a Libertadores, o que é normal para um time que disputa muitas competições, mas o Flamengo acabava ficando para trás em relação a pontos e muitas das vezes tinha dificuldade para retomar na briga. Não é o que está acontecendo esse ano, que pode ser um diferencial até lá na frente, numa fase mais aguda de Copa, né, o Flamengo já tem uma gordura para queimar no Campeonato Brasileiro. Eu não vou nem falar dos pontos, dos resultados, embora seja fundamental e é o que vai garantir título ou não ao Flamengo, mas para falar do Filipe Luiz eu vou me apegar a desempenho, a performance. O Flamengo hoje é uma equipe que dá vontade de você sentar para ver o Flamengo jogar. Assim como foi o Flamengo em outros anos, como por exemplo em 2019 com o Jorge Jesus. O Flamengo dá vontade de você sentar e assistir um jogo do Flamengo, porque é uma equipe que consegue convergir a qualidade técnica que tem dos grandes jogadores em um jogo coletivo que é muito interessante de você assistir, de boas jogadas, de gols, e é algo que muito recentemente a gente não via. Praticamente o mesmo grupo de jogadores, o Tite, que teve uma passagem incrível pela seleção brasileira, obviamente em Copas do Mundo ficou faltando, mas acho que ninguém aqui diminui a qualidade do Tite como treinador. E a gente valoriza depois que ele sai, né? Porque a gente começa a ter dificuldade. Mas assim, ele não conseguiu extrair isso desse mesmo grupo de jogadores. Então, o Felipe está começando a carreira, vai evoluir bastante ainda, mas já chama muita atenção e assim, até surpreendente a maneira como que mesmo com pouco tempo de trabalho, com pouca rodagem como treinador, mas o quanto que ele já consegue extrair dessa equipe do Flamengo. Vamos voltar para o Maracanã, então, ao vivo com a coletiva do Filipe Luiz. Bom, primeiro, se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos. E muitas vezes eles também perdem gols. E daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui, no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos. Quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco e não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque. Ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir pro torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo. Sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Se o orçamento, fosse solução, a gente entrasse com 15 em campo, mas não é assim, entra com 11, muito bons, entramos com os melhores 11 da América no campo. Mas o adversário também joga, também tem suas armas, também sabe anular. Senão o único time seria campeão todos os anos e o futebol é tão complexo por causa disso. Então, o mesmo torcedor que me pede, ou mesmo jornalista que me pede para botar o Gerson de volante, é o que me pede para botar o Nico de meia. Então, deixa comigo. Quem vai errar sou eu, quem vai acertar às vezes sou eu e deixa que esse é o meu trabalho. Eu acho que o Matheus, a melhor versão dele é aberto na ponta direita, porque é um jogador de drible, desequilíbrio, é um jogador que é criativo e consegue se resolver bem em espaços curtos e pressionado. Ou seja, a melhor versão para mim dele seria ali, que ele pode jogar em outras, não tenha nenhuma dúvida. Como você falou, na final do Mundial eu botei ele por dentro, jogou com o Tite na ponta esquerda, jogou comigo já na meia esquerda, no lugar do Arrascaeta na pré-temporada, e ele pode desempenhar. Ele pode, como o Luiz Araújo também pode jogar aberto na esquerda, como pode aberto na direita, como pode jogar por dentro.
eles podem fazer. Agora, a melhor versão dele para mim seria aberto na ponta direita, né? Agora, hoje senti que ele merece merecia esses minutos, porque ele vem treinando muito bem. É um cara que quer jogar, que tá sempre se exigindo mais para jogar e eu gosto de jogador assim que se incomoda quando fica fora e trabalha para poder ter minutos, e hoje foi premiado com minutos antes que outros companheiros. Bom, primeiro que o meu modelo pede muito, né, ou exige muito, ou os volantes são o verdadeiro coração para mim do time e muito do que acontece no campo depende deles. Então, os 4 volantes mais o Gerson, quinto, são os jogadores que podem jogar aí, e todos eles têm tido muito bom desempenho. Por exemplo, para mim o Everton Araújo foi muito bem contra a LDU, o Alan foi muito bem contra o Juventude, entrou muito bem contra o Vasco. Então eles têm tido um grande desempenho. O Eric e o Nico têm vindo, eles tiveram mais minutos ultimamente, jogaram juntos mais tempo. Portanto, eles desenvolveram dentro do campo essa química, porque o jogador vai se conhecendo, vai sabendo o que o companheiro faz, gosta e aonde ele gosta de se movimentar, e eles se entendem muito bem. Isso é para fora, né? Para dentro eu já me apego a muitos outros aspectos além da posse de bola. Para mim são outros aspectos de cobertura, de detalhes mesmo micro do jogo que eles são muito completos, eles dão muito à equipe, eles cobrem muito a zona do campo e fazem com que a equipe, com e sem bola, sempre esteja melhor posicionada. O Nico vem tendo um desempenho muito alto, e um ritmo de jogo muito alto também, coisa que eu achava que ele tinha que melhorar do ano passado quando eu cheguei aqui, que era essa intensidade dos 90 minutos, e hoje ele já consegue fazer muito bem. Então, continuar com esse cuidado aí para que eles possam continuar dando muito para a equipe, que eles são muito importantes. Não planejei o jogo ainda porque eu não assisti o Botafogo da Paraíba, então não sei muito bem ainda como eles jogam. Vou analisar a partir de amanhã e aí vou decidir o que eu faço perante a esse jogo, esse desafio que vamos ter pela frente. O Matheus eu vou colocar para jogar, o Rossi precisa de descanso e ele merece também jogar esse jogo, e os outros eu vou ver ainda, né? Tem outros jogadores que também merecem jogar, tem outros jogadores que têm que descansar, que estão numa sequência muito grande de jogos, mas com certeza eu vou para esse jogo, porque é muito importante para a gente também essa vitória na Copa do Brasil. O treinador sempre espera uma atuação de gala, um time concentrado, um time que domine, que seja pressionante, que faça gols. A gente sempre espera isso. Quando eu deito no travesseiro um dia antes do jogo, eu penso, poxa, tomara que amanhã seja a melhor atuação da nossa equipe, né? Sempre almejo isso e preparo isso. Sempre brinco com o meu auxiliar que até agora na prancheta ganhei todos os jogos, né? Sempre. Eu nunca perdi um jogo na prancheta. O problema é que no campo o adversário joga, as fichas se mexem e não é tão simples assim. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que o nosso primeiro tempo hoje a gente foi muito efetivo, feliz, jogamos muito bem, é verdade. O Corinthians teve méritos nesse pequeno momento de oscilação que você fala, foi mérito do adversário, que tem muita qualidade para sair da nossa pressão. Teve algum desajuste da parte do treinador para os jogadores na hora de pressionar, que a gente tentou corrigir logo no primeiro tempo e conseguimos voltar para o jogo, mas o nível de atuação do Vasco no primeiro tempo e esse foi muito parecido, só que contra o Vasco a bola não entrou nas chances que a gente teve e entrou um gol cedo contra o Corinthians. Isso fez o time jogar mais leve, mais solto, e aí o time se desenvolveu muito melhor. Então o gol e o resultado, eles fazem muita ele tem muita influência na parte do mental dos jogadores, na parte mental da torcida e tudo mais. Eu, como treinador, tenho que separar o resultado e ver o que foi feito de certo do que foi feito de errado e continuar evoluindo a equipe. E o resultado não pode me enganar nunca, e como eu falo para vocês, não me engana. Mas eu estou muito feliz, claro, com o que eu vi hoje no campo, e espero que possa se repetir mais vezes. Obrigado. Não, eu acredito que quando o ponta, nós temos um ponta que joga aberto, como jogou o Cebolinha no primeiro tempo, esse jogador ele tem que ser determinante, ele tem que ser diferencial, a bola tem que cair no pé dele e o adversário tem que gastar 2 ou 3 jogadores para poder parar. É isso que eu espero
de um ponta que joga aberto. E o que eu peço para eles, que eles sejam determinantes, que eles sejam agudos, que eles driblem, que eles façam a diferença, né? E o Cebolinha fez bem isso. Ele teve essa ousadia, ele conseguiu ir para cima, ele causou uma certa dificuldade pro lado direito do Corinthians, e com a ultrapassagem do Ayrton melhorou e ajudou ainda mais. Aliás, o gol começa com uma ultrapassagem do Ayrton, ele leva a marcação, libera o Cebolinha acaba finalizando e fazendo o gol. Então, para mim, são muito, muito importantes esses jogadores que são determinantes e decisivos, determinantes nesse 1 contra 1. E do Luiz Araújo. E bom, no segundo tempo eu coloquei o Luiz, porque o Luiz também é esse jogador que tem gol, tem assistência, tem um cruzamento com o pé natural, né? É diferente, então imaginei umas situações diferentes com o Luiz ali, além de que o Luiz treina muito bem e está entrando sempre muito bem, é um jogador muito, muito importante, então achei que ele fosse importante ele ter esses minutos aí, e foi importante para a equipe também. Também ele fala em relação a essas chances perdidas que a gente pontua dos últimos jogos, e a questão é essa, algo que vai acontecer. Ele cita os times europeus também, talvez os que estejam em melhor fase em 2025, Barcelona, PSG, para fazer essa comparação, porque o papel do treinador, e o Felipe Luiz vem desempenhando muito bem, é fazer um time, dar condições ao time de criar muitas oportunidades. A bola não vai entrar em todos os jogos. Acho que o que ele falou faz um certo sentido, né, em relação a isso. Acredito que a reclamação da torcida seja um certo preciosismo na hora da finalização. E aí eu acho que vai de encontro à declaração do Felipe Luiz. Quando o jogador ele perde determinadas oportunidades de gol porque ele está tentando fazer um gol mais bonito ou achar um companheiro que melhor colocado do que uma finalização, a finalização ela faz parte do futebol. Você cria uma oportunidade para que ela seja finalizada. E chutar a gol é muito importante, mesmo que você chute para fora, porque você consegue se reestruturar defensivamente e não perder a posse de bola para sofrer um contra-ataque. Então, as reclamações para mim, que eu entendi da torcida, era de certo preciosismo na hora da finalização. E não que o time não esteja criando, não que os jogadores não estejam tentando fazer o seu melhor ou performando melhor. E aí vai de encontro com a declaração do Felipe Luiz. Eu acho que o jogo ele tem 90 minutos, tem duas equipes ali tentando fazer o seu melhor. Vai ter dia que a bola não vai entrar. Como, por exemplo, foi contra o Vasco. Tinha do outro lado um goleiro que fechou o gol. O Léo Jardim fez uma excelente partida. O Flamengo não venceu o Vasco. Acontece. Agora, a partir do momento que você cria determinadas oportunidades de gol e você opta por não finalizar, ou opta por fazer uma finalização sem tanta qualidade, ou tenta fazer uma outra jogada que não seja... Aí eu acho que o torcedor ele tem direito de ficar um pouquinho na bronca, porque poderia ter sido com um pouco mais de carinho uma partida decidida por uma jogada que o jogador ele opta por fazer um outro tipo de lance. É porque o torcedor também às vezes é insaciável, né, Moreno? E o Flamengo vinha de uma goleada sobre o Juventude por 6-0, e aí emendou uma sequência sem marcar em 2 partidas, mas cada uma delas tem um contexto. Tem a questão do Léo Jardim contra o Vasco, e o outro jogo é na altitude contra a LDU também. Um jogo que a gente tem que sempre analisar de uma outra forma também, né? Mas eu acho que a reclamação ela é até anterior ao jogo contra o Juventude. E aí, de fato, eu corroboro com essa crítica da torcida. O Flamengo vinha falhando em aproveitamentos na frente do gol. No próprio jogo fora de casa que o Flamengo vence na Libertadores, vence com 1-0 magrinho, gol do Juninho, já era um jogo onde o time não estava conseguindo... Você viu o Flamengo fazendo força para jogar, para conseguir finalizar as oportunidades que tinham, e alguns outros jogos do Campeonato Brasileiro também. Então foi o Flamengo que começou muito bem a temporada, teve um pequeno declínio, assim, principalmente com relação a essa questão de aproveitamento das finalizações das oportunidades, e aí a gente não tem como fugir disso. Um cara como o Pedro faz muita falta. Ele vai aumentar a tua média de gol, porque é um cara que entrega 30 gols por temporada, praticamente, entendeu? A gente citou aqui agora há pouco a média dele, 20 minutos por gol. Menos de 27 minutos para uma participação por gol. Não vai ser mantido, porque coisa de outro mundo. Mas ele vai elevar a tua média de gols. E aí o Flamengo conseguiu responder muito bem.
Primeiro no jogo contra o Juventude, consegue uma baita de uma goleada, e aí os 2 jogos que, assim, você tem que contextualizar, não tem como você só pegar, olhar o resultado sem ver o que foi a partida. O jogo contra o Vasco, o Flamengo produziu para fazer 3-4, não conseguiu fazer, esbarrou na grande atuação do Léo Jardim, em outras situações também teve falhas dos próprios atacantes do Flamengo, mas acho que no jogo de hoje, assim, não tem como falar que o Flamengo não entregou as oportunidades. É que poderia ter sido demais. Caberia ali 6, 7. Assim, o Hugo fez grandes defesas, a gente falou aqui, bola na trave, o golaço que seria antológico do Pedro, a Arrascaeta que poderia ter feito um gol do meio campo. Do próprio Pedro, que ele tenta dar um toque de calcanhar pra trás, isso, ele tá cara a poderia cara ter com o Hugo, finalizado, assim, foi 4, mas a gente vai lembrar aqui mais 3, 4 oportunidades claríssimas de gol que o Flamengo desperdiçou. Dá uma olhada então no que disse o Pedro depois do jogo, um dos destaques. Tua maior minutagem, né? Desde que tu voltou de lesão, você foi fazendo todo um trabalho gradual, né? Com orientação aí dos preparadores. Me diz como é que você está se sentindo e eu quero te perguntar se depois da lesão você só vai marcar de 2 em 2. 2 Juventude, 2 hoje. Me fala um pouco sobre essa vitória. Graças a Deus, minha volta tem sido muito boa. Foi muito importante respeitar cada processo, cada fase da recuperação. Claro, foi um tempo antes do previsto pelos médicos, mas graças a Deus eu voltei muito bem, como eu falei, respeitando cada fase, e eu estava bem confiante, estou bem confiante, com esse retorno. Claro que está no início ainda, procurando o meu melhor nível físico, melhor nível técnico também, mas hoje foi um jogo muito bom para mim, para todos os companheiros. Espero poder cada vez mais estar mais próximo aí do meu melhor nível físico, Então, trabalhando para isso também no dia a dia, nos treinamentos. Então tem sido fundamental a ajuda de todos os companheiros, de toda a comissão técnica também. Só rapidinho, que você tem a estrela, né? Porque quando sobe a placa para substituir você, o Felipe Luiz falou para esperar um pouquinho, que estava rolando um escanteio. Imagino que você deve ter pedido para cabecear, né? Só que de quebra ainda sai o lance do pênalti, hein? Tem estrela. Eu nem pedi, O juiz que falou para esperar, não sei se foi pedido do técnico lá, mas sobrou esse pênalti aí para mim. Então fico feliz por fazer 2 gols hoje, por ajudar a equipe e agradecer também todo o apoio da torcida e aos companheiros por esse jogo. Você tem falado sobre buscar o seu melhor nível físico, Já tem alguma previsão, assim, de quando você vai estar apto para jogar 90 minutos? Não, acredito que a cada jogo a gente vai vendo, Como eu vou acabar o jogo, como eu vou terminar, durante a semana também. Eu acredito que esse foi o meu quinto jogo, então tá bem no início. Foi um processo longo, como eu falei, mas estou bem confiante para voltar o mais rápido possível e voltar a jogar os 90 minutos também. Eu vi que você entrou, acho que eram suas filhas, em campo com você. Como é que foi a emoção, assim, de poder pela primeira vez, entrar, já que elas nasceram quando você estava machucado? Hoje foi um dia que vai ser lembrado para sempre, na minha vida, Foi a primeira vez que elas entraram comigo, um dia especial, com uma vitória dessa. Podemos fazer um gol para cada, minha esposa acho que ficou com assistência. Então... Até falei, amor, tô te devendo, mas vai sair. Mas hoje foi o dia delas, um dia especial. As meninas entraram a primeira vez comigo e só tenho que agradecer a Deus por esse momento. É isso aí, nação. E vê que nosso time deu show. Nosso time deu show. E tem que ser assim, 4-0 e sempre. Pedro entrou com as 2 filhas dele lá em campo. Caramba, não sabia aquelas 2. Um gol para cada e a assistência ficou para a mulher. Esse Pedro é a figura. Mas o Corinthians, cara, parecia time de meninos lá, O Flamengo veio e atropelou. Destruiu. Foi bom. Parabéns. Agora a gente já subiu a ponta. Aqui é Flamengo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Flamengo, dedo no like e já deixa seu like para ajudar a gente. Compartilha com a geral, comenta. Diz aí o que você achou. Tamo junto. Saudações rubro-negra.